Fala Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje mais um projetinho React aqui pra gente desenvolver juntos, mas dessa vez uma interface que muita gente conhece. Recentemente eu compartilhei lá no meu Instagram que eu tava fazendo alguns experimentos, testando algumas coisas de real-time, de interação com o usuário, algumas bibliotecas dentro do React e testando várias bibliotecas juntos eu acabei chegando num conjunto de bibliotecas que me permitiu desenvolver um dashboard, um whiteboard na verdade, que é aqueles boards em branco onde você pode desenhar, pode colocar elementos e lembra muito o Figma Jam, caso seja uma das aplicações que você utiliza aí no seu dia a dia. Então hoje eu vou te mostrar basicamente como que você pode desenvolver o seu próprio whiteboard. A UI, claro, né, a parte de interface, mas quem sabe se você não comentar bastante aqui embaixo, a gente não desenvolve o resto das funcionalidades de um Figma Jam da vida, do UI do Figma Jam, como a parte de real-time, sincronização com o servidor. Então tem muita coisa que a gente poderia colocar aqui, state management, tem muita coisa de conteúdo que a gente poderia adicionar nessa aplicação, quem sabe não vira uma série legal aqui pra dentro do YouTube. Mas, bora lá. Antes da gente partir direto aqui pro nosso conteúdo, uma das coisas que eu queria lembrar também rapidinho, na verdade, e talvez quando você esteja vendo esse vídeo nem valha mais a pena olhar porque talvez já acabou até os ingressos. Pra quem não sabe, o RSXP voltou, o maior evento físico da Rocket City. Cara, assim, na última edição que aconteceu lá em 2019, mais de 1000 devs compareceram, só que por enquanto a gente liberou apenas 100 ingressos, que talvez já esgotaram quando você estiver vendo esse vídeo, só para alunos da Rocket City. Então se você já é aluno do Ignite ou Explorer, dá uma acessada aqui nessa página, dá uma olhada e se inscreve lá, caso você tiver disponibilidade de participar em julho, tá? Mas corre, porque talvez não dê mais tempo, são só 100 ingressos, a gente liberou ontem, finalzinho da tarde, então corre lá. Então, bora lá. Continuando aqui pro nosso projeto, a gente, meu Deus, a tela tá branca pra caramba, meu rosto aqui parece que eu sou Edward Cullen, né, porque o Figma Jam não tem tema dark, quem sabe uma feature pra gente adicionar, mas basicamente, pra quem não conhece o Figma Jam, né, o que dá pra gente fazer aqui? A gente pode simplesmente arrastar elementos pra tela, aqui a gente não vai criar todos esses elementos aqui do zero, né, porque seria muita coisa, então eu posso, por exemplo, colocar um quadradinho aqui, colocar um outro quadrado aqui, aí eu posso clicar, criar uma flechinha entre eles, né, posso basicamente fazer isso aqui. Então é isso que a gente vai tentar se propor desenvolver nessa aula aqui do Total Zero. Deixa eu começar fazendo o seguinte, a gente vai começar abrindo o nosso terminal e vamos criar um projeto, claro, por enquanto utilizando Vite, então npm create vite@latest. Bora dar um nome pro projeto, eu vou chamar de UI Figma Jam. Depois eu coloco no GitHub também para todo mundo. React, TypeScript, UI Figma Jam. E bora instalar as dependências aí dentro. Enquanto vai instalando as dependências, né, o que a gente vai utilizar para criar esse whiteboard, né? Mais pra frente a gente pode ir adicionando mais bibliotecas nesse projeto, mas tem uma biblioteca especificamente que eu conheci quando eu tava criando uma ferramenta de automação de funis de marketing, que a gente sabe que, quem já fez isso, né, sabe que a gente, geralmente nessas ferramentas a gente tem tipo um whiteboard mesmo, onde você consegue ir conectando o fluxo, né, o funil, que é o React Flow. React Flow, cara, é uma biblioteca muito legal. Ela tem tanto uma versão paga quanto uma versão gratuita. É claro que a gente vai usar a versão gratuita. A versão paga, ela só traz essa parte de multiplayer, de conexão real-time pronta, né, e mais algumas outras features. Mas a React Flow nada mais é do que uma biblioteca que permite a gente ter exatamente um whiteboard. Tá, Diego, mas pera, então se a biblioteca já traz isso, quer dizer que tu não vai criar nada? Não, não é bem assim. Porque a biblioteca, apesar de aqui ter um exemplo bem completinho, né, dela funcionando, na verdade, quando você instala essa biblioteca, ela vem bem crua mesmo, assim, ela não traz praticamente nada, assim, nenhum tipo de node pronto, que são tipo os tipos dos quadradinhos. Você tem que criar tudo do zero, toda a configuração, os tipos de conexão, a estilização, tudo do zero, assim. Então, ela é uma biblioteca, assim, que traz mais, digamos, a parte funcional de cálculos das linhas de conexão, né? O resto você tem que fazer basicamente tudo do zero. Como eu falei, isso aqui é um projeto muito legal pra gente evoluir ele, né? Colocar real time. Então, uma das coisas que eu queria fazer, quem sabe no próximo vídeo, se você comentar aí, é usar o Live Blocks para adicionar a feature de Presence Block, que seria basicamente aqueles mousezinhos, né? Ele dentro ali do nosso projeto. Eu já fiz isso local, já funcionou. Então eu posso trazer no próximo vídeo, caso vocês comentem aí que vocês querem que eu traga isso. Mas, show de bola, dando uma olhada aqui na documentação, bora lá. A gente tem aqui o guia do Getting Started. A gente vai seguir exatamente o que tá aqui. Então eu vou copiar o código aqui de instalação. Deixa eu abrir aqui o nosso projetinho no VS Code, aumentar o zoom um pouco. E já vamos instalar o React Flow. E aí a gente precisa fazer essas duas importações. Aqui dentro de Source eu vou remover tudo que é Assets, CSS. Aqui no App vou remover todas essas importações, vou deixar só as importações ali do React Flow. Aqui no conteúdo também vou remover tudo, deixar apenas um hello
Word aqui no nosso app. E aí também já vou dar um npm run dev para a gente começar a visualizar este projeto aqui no navegador. O que mudou só no main aqui, ó, tirar o CSS também, senão ele vai dar erro. Show, Hello World já tá lá. Bora continuar aqui. Building a Flow. A gente vai começar importando de dentro aqui do React Flow estes carinhas aqui, o background e o controls. O React Flow, ele traz vários componentes separados para a gente utilizar somente aquilo que a gente quiser na nossa interface. Então, o background é basicamente esse fundo com várias bolinhas aqui, né? Que a gente pode customizar da maneira que a gente quiser e a gente vai customizar isso, né? Mas bora continuar aqui então. Eu vou começar colocando por volta da nossa aplicação a tag React Flow, React Flow, né, o componente, e dentro dela o background. Se eu colocar só isso aqui e voltar para nossa aplicação, a gente não vai ver nada, porque eu preciso colocar um estilo dentro aqui do nosso React Flow para que a gente consiga fazer com que ele ocupe a tela toda, tá? Por padrão ele ocupa a tela toda, mas como eu não tenho nenhuma div por fora ocupando, a gente acaba não vendo ele. Então eu tenho que colocar uma div por volta, e nessa div eu vou colocar um style aqui, por exemplo, width sem VW e height sem VH. Salvo isso aqui agora, volto lá no Chrome, ó, e olha só, a gente já tem aqui aquele fundinho, e é legal que eu posso já navegar de um lado pro outro, né, arrastar. Só que aqui, para ficar mais próximo do Figma, a gente vê que o do Figma aqui é um pouquinho diferente. Eu vou adicionar alguns estilos aqui no nosso background, né. Então, o background aqui, até se a gente for na própria API do React Flow, aqui a API Reference, e vem em background, ele tem várias propriedades que a gente pode enviar para ele para a gente customizar a forma que ele aparece ali em tela, né? Então, algumas propriedades dessas são, por exemplo, gap, que é a distância de uma bolinha para outra, eu vou botar aqui de 12 pixels, o size, que é o tamanho da bolinha, que por padrão é 1 pixel, eu vou botar 2, e a color, que é a cor da bolinha. Aqui eu posso botar o que eu quiser, por exemplo, posso botar um, sei lá, CCC, né, um cinzazinho mais claro ali. Então, olha só, a bolinha já ficou diferente, só que aqui o CCC eu acho que ele ficou muito escuro ainda, né? Botar um DDD, olha só. Então a gente já tem as bolinhas diferentes, num estilo um pouquinho diferente do que a gente viu. Agora elas estão um pouquinho mais grudadas, né? Um pouquinho maiores. E aqui, me julguem se vocês quiserem me julgar, mas eu vou estar utilizando nesse projeto, eu vou instalar o Tailwind também, porque eu acho mais fácil a gente utilizar aqui. Então eu vou instalar aqui tanto o Tailwind, quanto o PostCSS, quanto o AutoPerfixer, né? Que é o setup do Tailwind padrão. E vou rodar um Tailwind init. Vou criar aqui um global.css e usar aqui Tailwind Base, Utilities, Components, salvo, importo aqui no main. E aqui no Tailwind Config, em Content, eu passo a pasta src, / qualquer arquivo aqui dentro, arquivos que terminam com tsx. Perfeito, o Tailwind já está configurado, vou só restartar o meu servidor para garantir que o Tailwind foi carregado. E agora, com o Tailwind carregado, eu posso, por exemplo, nessa div aqui, usar uma classe WScreen e HScreen, ao invés de passar os estilos ali inline com o style, e pronto, a gente pode ver que continua funcionando. Aqui nessa color também, caso eu queira acessar as cores do Tailwind, uma das coisas que a gente pode fazer é importar de Tailwind CSS / colors todas as cores do Tailwind. Então eu posso pegar aqui a Zinc, por exemplo, e passar Zinc 200 como sendo a cor que eu vou utilizar aqui nas bolinhas. Então a gente pode ver que a gente consegue usar as cores do Tailwind mesmo fora de um class name, né? Eu posso importar diretamente da biblioteca do Tailwind. Show! Agora aqui dentro, fora, depois do background, se eu colocar esse componente controls, ele vai criar essa estrutura aqui na esquerda, ó. Não sei se tá dando pra ver, ó, vou dar um pouquinho de zoom, que é basicamente pra gente dar zoom, tirar, colocar em tela cheia, dar um lock, né, pra não conseguir mexer na posição. Então, por enquanto, nosso board tá bem legal, né, ele já tem as funcionalidades, porém a gente ainda não consegue adicionar elementos em tela, que é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora, tá? Dentro do React Flow aqui, a gente tem alguns tipos de entidade, digamos assim, alguns tipos de entidades mesmo, não tem como falar, né, uns modelos, digamos assim. Nós temos os nodes. Node é tudo que vai aparecer em tela. Então, por exemplo, aqui no Figma, o quadrado seria um node, esse stick seria um node, o texto seria um node. Então, o node ele pode ter a sua própria configuração, o seu próprio estilo, o seu próprio, sei lá, o node ele é qualquer coisa que a gente queira colocar em tela. E nós temos os edges. Edges é basicamente as conexões.
como que a gente faz a conexão entre um node e outro. Por quê? Porque as conexões, elas também podem ser diferentes. Se eu não me engano, aqui no Figma, a gente até tem tipos de conexões, tipos de edges, né? Então, quando você puxa a conexão aqui de um para outro, você consegue customizar aqui, ó. Por exemplo, você tem line shape, ó, desse formato, né, que é reto, formato curvo. Você tem, consegue selecionar ela serrilhada, assim, né, com vários dashed, digamos assim. Você consegue selecionar ela como sendo mais grossa aqui, flechinha e tal. Então, isso aqui são as edges, são os tipos de conexão que a gente pode ter entre os nossos nodes aqui dentro. E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar os nossos tipos personalizados de node e de edge, porque eu não vou usar os padrões que vem aqui no React Flow, porque, na verdade, não existe muito um padrão, na verdade. Ele não traz nada pronto, como eu falei, a gente tem que criar os nossos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma pastinha Components, e dentro eu vou criar uma pastinha Nodes, e dentro dela eu vou criar um carinha chamado Square. Então seria o nosso primeiro tipo de node, nosso primeiro tipo de elemento que eu posso adicionar em tela, tá? E o nosso Square aqui, ele vai ser um componente, como qualquer outro, tá? Então olha só. Só que a diferença é que como isso aqui vai ser um node, esse Square aqui, ele vai ter acesso a propriedades do React Flow, que são as Node Props. Então a gente pode, inclusive, já pegar dessas props e a gente vai poder acessar várias informações sobre aquele elemento dentro da tela. Só que aqui de dentro, eu vou retornar, cara, um elemento como qualquer outro. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui uma div, nem vou colocar nenhum conteúdo dentro dela ainda, só que eu vou estilizar ela com algo bem simples. Vou botar uma cor roxa de fundo, uma borda arredondada, um width de 200 pixels, um H também de 200 pixels, né, um height, e aqui, basicamente, vou trazer só isso. Por enquanto, nem vou usar as props, tá? A gente não vai precisar se preocupar com isso agora, mas isso aqui basicamente é nosso node. É um componente React como qualquer outro que a gente vai utilizar ali dentro do nosso canvas, ali do nosso React Flow, tá? E agora, o que eu preciso fazer? Eu vou criar aqui em cima uma variável chamada nodeTypes, como uma constante, né? E aqui eu vou passar um objeto e eu vou dar um nome, né? Um ID para esse node. Então eu vou chamar ele de Square e aqui eu passo qual que é o componente que representa esse tipo de node. Então, sempre que eu adicionar um node do tipo Square, quer dizer que eu quero adicionar o componente Square, né? Então, basicamente, essa é a configuração. E aqui no React Flow agora a gente pode passar uma opção chamada nodeTypes, que é exatamente este objeto que a gente criou aqui dentro. Fechado com isso, a gente já tem o nosso node type aqui dentro. O que a gente pode fazer agora para a gente pré-visualizar o nosso board já com alguns nodes é a gente já criar, digamos, uma estrutura inicial de alguns nodes em tela. Então, o que nós podemos fazer aqui dentro, tá? Eu posso criar uma constante chamada initial nodes, que são os nodes iniciais que vão aparecer em tela. Vai ser um array. E aqui eu posso botar o tipo disso aqui, posso até usar o satisfies do TypeScript para falar que isso aqui precisa seguir o tipo node do React Flow, um array de nodes. E aqui dentro do array eu vou colocar vários objetos, onde cada um desses objetos representa um quadrado, um node que vai aparecer dentro do nosso board. Esse quadrado aqui, ó, se eu dou um Ctrl espaço, ele traz pra gente quais propriedades são obrigatórias e quais não. Aqui, por exemplo, o ID é obrigatório. Todo node precisa ter um ID. Aqui você pode passar, por exemplo, a Square1, caso você queira, ou você pode usar a API de Crypto do próprio browser para gerar um ID aleatório usando o crypto.random UID. Além disso, a gente tem que passar para o node especificamente o tipo dele. Então aqui a gente tem apenas um tipo hoje, que é o Square, né, que é exatamente esses carinhas que a gente passa aqui dentro. Nós precisamos passar a posição do node em tela. Então, por exemplo, eu vou falar que esse node aqui, ele está no eixo X, 200 pixels, e no eixo Y, 400 pixels. E o último ponto que a gente precisa passar é o data. Data nada mais são do que informações que a gente passa lá para dentro do nosso node. Então, aqui dentro, se eu quiser acessar alguma informação do mundo externo, é via data. E aqui no props, a gente consegue acessar o data, por exemplo, para mostrar alguma informação em tela, né? Então, sempre que a gente tem informações que a gente precisa enviar aqui do app para dentro do node, a gente vai colocar aqui no data e aí lá dentro a gente consegue acessar isso. E agora, aqui dentro de React Flow, eu passo nodes e passo o nosso initial nodes. Se eu salvo aqui agora e volto lá para o Chrome, veja só, a gente já tem o nosso primeiro quadrado aparecendo em tela. Porém, não consigo arrastar, não consigo botar ele de um lado para o outro, não consigo redimensionar, não consigo fazer conexões entre eles ainda. Então, se eu colocar mais um node em tela aqui, ó,
Bora pegar e colocar mais um node do tipo square. Vamos só mudar o eixo X dele aqui para 600, para ele ficar um pouquinho mais distante. Salvo, pronto. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui. Botar 1000. Show. Agora eles estão bem distantes. Só que eu ainda não consigo fazer nada entre eles. Não consigo conectar esses nodes, não consigo fazer nada. E aí que vem a questão das edges. Só que antes da gente partir para a parte de edges aqui dentro, né? A gente tem que permitir que esse node ele possa ser conectado a outros elementos. E para isso, a gente tem um carinha que vem de dentro do React Flow que se chama handle. O handle aqui nada mais é do que essas bolinhas aqui, ó, que aparecem em cima, na esquerda, embaixo, na direita, para que a gente possa conectar um elemento em outro. E eu posso ter handles em cada uma das posições, em cima, na direita, embaixo, na esquerda e por aí vai, né? Então o que a gente vai fazer? Dentro da nossa div aqui, que é o nosso quadrado, nós vamos colocar vários elementos de handle, um para cada posição. Então eu preciso passar para esse handle, primeiro, um position, tá? E aí de dentro do React Flow eu consigo importar uma constante chamada position, que é um enum, no final das contas, que ele tem as 4 posições. Então, por exemplo, se eu quero botar right, eu vou ter aquela bolinha para conectar um no outro somente na direita. Então eu vou começar colocando um handle na posição right e um na posição left. E aqui eu preciso também, como eu tenho 2 handles aqui dentro, eu preciso que cada um deles também tenha um ID único. Esse aqui eu vou botar right e esse aqui eu vou botar left. Simples assim. Última coisa que eu preciso nele aqui é um type. O que é o type? Tá vendo que eu tenho source e target dentro do type. Source quer dizer que esse handle, ele só vai... eu só vou poder arrastar, conectar a partir dele. E target quer dizer que eu só vou poder conectar de outro elemento nesta posição. Eu não vou poder... Se eu botar target aqui, eu não vou poder arrastar a partir do ponto right, do handle right. Eu só vou poder conectar até um elemento right. Né? Então, se eu boto, por exemplo, que right é source e left é target, o que vai acontecer no final das contas, se eu volto aqui na minha aplicação, veja que ele já criou as bolinhas, ó. O right eu posso arrastar a partir dele, porque ele é do tipo source, e ele só vai poder se conectar a um outro do tipo target. Então, ó, eu posso chegar até o esquerdo e pronto, a conexão tá feita. Mas eu fiz a conexão, só que ela não persistiu, ela sumiu. Não tem problema, a gente já vai resolver isso. Mas a questão do source e do target é que como o meu left ele é target, ó, eu não consigo pegar e arrastar a partir dele, ó. Não funciona. Só que aqui, eita, funcionou ali, só que não, ele não, no final ele acaba não deixando. Mas ele some, ele não deixa, né? Mas aqui no Figma não existe isso, né? Eu posso de qualquer canto conectar em qualquer canto. Então o que a gente vai fazer? Eu vou deixar todos os types como source, tá? Não tem problema. E aqui no React Flow, que é a conexão aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos passar uma opção chamada Connection Mode. E aqui eu vou usar também uma constante, um enum que vem de dentro do React Flow, chamado Connection Mode. Ó, veja que ele importa de dentro do React Flow, .lose. Então, o lose nada mais é do que permitir que qualquer conexão possa ser feita entre todos os handles, entre todos os pontos. Então, show de bola. Essa parte aí já tá feita. Só que, como a gente viu, quando eu pego e faço a conexão entre os elementos, ainda não está persistindo as conexões, elas somem. Isso, beleza, normal, porque a gente sabe que no React as coisas elas não vão persistir a menos que a gente crie um estado, a menos que a gente anote as conexões que foram feitas em algum lugar para a gente manter isso, para a gente persistir isso. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro da nossa aplicação? Nós vamos criar um estado que anota todas as conexões. Só que ao invés de usar o useState padrão do React, a gente vai utilizar o useEdgesState, que vem de dentro do React Flow, que nada mais é do que um useState, só que específico para armazenar as conexões. Eu vou passar para ele aqui um array vazio, né, começando as conexões vazias, e aqui ele vai ter 3 retornos de dentro. O edges, né, então assim como o useState da vida, o setEdges e o onEdgesChange. Ou seja, a gente tem acesso a uma função para monitorar toda vez que a gente mudar, adicionar, remover ou modificar alguma edge, alguma conexão. E agora, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função chamada onConnect, e aqui o React Flow ele pede para que toda função
que a gente vai passar como propriedade do React Flow, até para evitar que o React Flow faça renderizações desnecessárias, porque esse board aqui, ele pode ser bem pesado, né, em questão de HTML, CSS, JavaScript sendo renderizado ali no final das contas, a gente utilize o Use Callback do React para a gente evitar essas renderizações desnecessárias quando essa função aqui não precisar ser recalculada. Então aqui no onConnect, a única coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai receber a nossa conexão, que é do tipo connection, que vem de dentro do React Flow, e nós vamos retornar aqui de dentro dela, nem precisaria retornar, mas a gente vai fazer um set edges, pegando todas as edges, né? Então, assim como a gente faz no state, quando eu quero reaproveitar o valor anterior, né? Quando eu vou dar um set state no React, eu posso reaproveitar o valor que eu já tinha antes, só que eu vou executar aqui uma função chamada add edge, que vem de dentro do React Flow, passando a nossa conexão e passando as nossas edges, basicamente dessa forma aqui. E agora, eu passo pro React Flow, lá embaixo, as nossas edges, que é o nosso estado de edges, aqui embaixo. Passo também para ele uma propriedade chamada onEdgesChange, que é a nossa função que também vem aqui do estado, onEdgesChange. A gente vai passar também o onConnect, que é a nossa função onConnect. Prontinho, eu acho que isso é o suficiente. E agora, se eu salvar isso aqui agora e voltarmos aqui no Chrome, quando eu conectar um elemento com outro, pronto, tá persistido. A gente não precisa mais se preocupar, que agora, toda vez que eu faço a conexão, ela mantém. Só que aqui, seria bom a gente adicionar um pouco de CSS aqui nas bolinhas de conexão, né, nos handles. Então, vamos fazer isso antes da gente continuar, para que fique mais legal aqui nossas bolinhas ali de conexão, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse handle aqui em várias linhas. Beleza. E aqui eu vou fazer o CSS através da propriedade handle. Aqui ele tem o class name. Isso, class name, exatamente. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Em cada um deles eu vou ter que ter um CSS um pouquinho diferente. Porque o que está na posição right, eu vou botar nele um CSS chamado -right5, que vai pegar a bolinha e jogar ela um pouquinho mais para a direita, tá vendo? Então eu fiz quase que um right negativo, na verdade, né? Para jogar ele mais para fora do quadrado. Vou botar aqui nele o seguinte, W3, H3, para a bola ficar um pouquinho maior ali, ó. Nós vamos também colocar aqui border -2, BG transparent, para ele ficar só com a bordinha. E vou botar nele um border blue 400. Então olha só, ele ficou uma bolinha azul, semelhante à do Figma aqui, quando a gente vai arrastar, que o Figma não está mostrando. Oh meu Jesus, ali ó, semelhante a essa bolinha ali. A única diferença é que a bolinha ali do Figma, ela é mais, ela é preenchida, né? Então a gente até pode fazer isso. Trocar aqui para BG Blue 400. Não preciso de borda daí. E aqui, ele parece que tem uma opacidade um pouquinho mais baixa. Então, BG Blue 400 /60, vou botar. /80. Opacidade do background ali, ó. Show! Então, agora a gente já pode ver que tá um pouquinho diferente, né? Agora, o que a gente vai fazer? No handle left, a gente vai fazer a mesma coisa, porém menos right, aqui é menos left. Beleza, ó, já tem dos dois lados. Agora, bora copiar esses dois aqui para criar o top e o bottom. E aqui o position é top, aqui o position é bottom, e aqui o menos é top, e aqui o menos é bottom. Salva, beleza? Já temos os nossos quadradinhos ali semelhantes ao do Figma. A gente ainda não consegue arrastar o Node de um lado para o outro, mas a gente já vai resolver isso aqui e agora. Mas as conexões agora, a gente já pode fazer a conexão do Node que a gente quiser, do handle que a gente quiser. Só que aqui, deixa eu ver por que não tá indo. Beleza, agora foi, ó. Pega, arrasta, ó. Aqui tá vendo que ele criou uma linha reta, né, entre os pontos de conexão, mas logo a gente vai resolver isso também para ficar um pouquinho mais bonito essa parte. Mas show, aqui dentro do app, o que tá acontecendo, né?
Por que eu ainda não consigo fazer o drag aqui, reposicionar os nossos nodes? Porque aqui em nodes eu passei um array de nodes fixo, né? Então o React Flow, como ele recebeu uma variável fixa, né, e não um estado, ele não consegue modificar os nodes que estão ali dentro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Assim como a gente fez o use edges state, a gente vai criar um nodes set nodes on nodes change. Vai usar o use nodes state. E aqui, ao invés de passar um array vazio, eu vou passar o nosso initial nodes, que são os nossos nodes aqui iniciais. E aí, para dentro do React Flow aqui, eu vou passar para ele uma função chamada onNodesChange, que é o nosso onNodesChange, né? E aqui no nodes eu vou passar nodes, ao invés do initial nodes, porque agora a gente está passando o nosso estado, que é uma variável que pode mudar. Salvo isso aqui, volto no Chrome e agora, olha só, a gente já consegue reposicionar esses elementos em tela, já consegue aqui arrastar, e veja que agora a flecha, a setinha ali já... a conexão já fica mais fluida, né? Fica mais legal. Só que a gente ainda pode evoluir bastante esse nosso board aqui, né? Uma das coisas que a gente pode fazer aqui, então, é melhorar essa nossa... a linha de conexão, né? Aqui, a gente criou alguns tipos de node, que, na verdade, o único node que a gente criou é o tipo square. A gente consegue também criar os nossos tipos de edges específico. Então, eu vou criar aqui a nossa edge, eu vou chamar ela de default edge. E aqui dentro dela também vai ser um componente, default edge. E aqui ela vai receber propriedades que são as edge props, que vem lá de dentro do React Flow. E aqui de dentro dela, nós vamos retornar toda, digamos, o HTML da nossa edge em si. Que aqui nesse caso vai precisar ser um SVG, porque a única forma de eu construir um vetor, né, um gráfico aqui que conecta dois quadrados, dois pontos, é utilizando SVG. E aí se a gente for lá no próprio React Flow, na documentação, aqui na esquerda a gente vai encontrar essa opção de Custom Edges. Ele ensina como que a gente faz a construção de uma edge do total zero, né? E aí aqui tem também Edge Utils. Nesse Edge Utils, a gente vai ver que o React Flow, ele traz pra gente várias funções pra gente conseguir calcular, criar o cálculo que vai gerar da onde até onde a linha precisa percorrer. E aqui a gente pode ver que ele tem vários tipos de cálculos diferentes. Por exemplo, ele tem o getStraightPath, que é basicamente uma função que vai trazer o path, né, do SVG certinho de uma posição até a outra em linha reta. A gente tem o smoothStepPath, que é basicamente o que está fazendo aqui, que é esse mais arredondado. Só que ele tem aqui também o getBezier Path e o getSimpleBezier Path. E aqui tem que testar, eu não testei todas as opções, mas aqui em cima tem um exemplo com vários Custom Edges. Então, olha só, ele tem aqui nesse Custom Edge, olha só, vários tipos de conexão diferentes. Ó, tem com animação, tem reto, tem quadradinho, né? E aqui, se a gente for ver, um deles aqui, ó, é o Smooth Step Edge, tá vendo? Que ele é mais retinho, só que ele tem as bordinhas arredondadas. Então, é esse que a gente vai utilizar, porque é o que eu quero usar aqui na minha aplicação. Então, aqui no Custom Edge, ó, que ele tem um exemplo de código, eu vou copiar todo esse exemplo dele, vou colocar aqui dentro do nosso, vou trocar aqui o nome do componente para Default Edge, tirar a importação do React, que não precisa. Aqui ele usa o getBezier Path, só que a gente vai usar o getSmoothStepPath no lugar do getBezier Path. Aqui as propriedades estão dando erro, porque não está usando TypeScript. Vou botar aqui 2 pontos edge props. Pronto, já parar de dar erro em tudo. E aqui ele tem um texto dentro do path. No caso, a gente não vai ter o texto ali, que seria a label ali no meio da conexão. Então eu vou remover toda essa parte de texto e vou deixar somente o path mesmo aqui, ó, dessa forma. Salvo isso aqui agora, voltamos lá no app, onde a gente tem o nosso board. E aqui agora eu vou criar, além do node types, eu vou criar uma constante chamada add types, default sendo a nossa default edge. Beleza? Já temos nosso tipo de conexão. E agora, o que a gente precisa fazer aqui embaixo é passar também add types
para que o React Flow conheça os nossos tipos de conexão. E outra coisa que eu vou fazer aqui embaixo é passar uma propriedade chamada Default Edge Options, porque como a gente não vai ter um seletor para a pessoa escolher qual que é o tipo de edge que ela quer, o tipo de conexão, eu vou botar o tipo da edge sendo default por padrão. Então ele vai vir aqui, ó, e sempre usar a edge default aqui por padrão em toda conexão que eu fizer. Vou salvar isso aqui agora, voltamos aqui no Chrome. Olha lá, agora a gente já pode ver, ó, que quando eu arrasto e solto, ele cria aquela linha smooth, bem da forma que a gente tem lá no Figma, né? Então uma linha mais quadrada, porém ainda com as bordinhas arredondadas. A gente poderia fazer essa edge aqui ela ser um pouquinho mais grossa. Então aqui no style dela, que a gente está pegando aqui que vem de style, aqui a gente teria que aumentar um pouquinho a largura da edge. Então deixa eu ver o SVG que foi gerado. Então ele criou um path, stroke width. Exatamente isso que eu quero mexer aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui dentro? No class name, como a gente está usando Tailwind, eu vou passar stroke 2. Então olha lá, ele já ficou mais grossinho ali. Vou botar aqui stroke zinc 300. Salvo e perfeito. Já ficou da maneira que eu queria. A cor um pouquinho mais clara. Será que stroke 3 até um pouquinho mais... stroke 2. Será que aqui ele está substituindo? Deixa eu botar stroke. Quais são as opções que eu tenho de stroke aqui? Tamanho. Stroke 1 e 2 eu só tenho. Tá. Então stroke 2 ele adiciona stroke width 2. Se eu botar stroke 3 dessa forma... aí ó. Ele ficou mais grosso. Só que eu acho que ficou demais. Acho que vou deixar 2 mesmo, como estava antes. Que é os tamanhos do próprio Tailwind. Beleza, eu acho que tá bem legal assim. A gente já progrediu bastante. Só que agora, uma das coisas que seria bom a gente fazer é poder adicionar mais nodes em tela. Então, quando clicar em algum botão aqui, a gente poder adicionar mais nodes em tela. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar construir esse elemento aqui, ó, que a gente tem aqui embaixo do Tailwind, né, que seria uma barra, né, uma toolbar. E aqui eu vou usar, até para a gente se manter mais acessível, eu vou usar um componente do Radix UI que se chama... Não, será que eu uso? Não, não precisa. Não precisa isso. Eu acho que não. Será que eu vou? Eu acho que dá para usar. Até para se manter mais acessível, porque ele permite que daí o usuário consiga navegar nessa toolbar usando o teclado, né? Então isso aqui eu acho que vai ser melhor do que a gente criar um monte de div ali dentro. Então, pode ser. Vamos lá embaixo, eu vou instalar esse componente na nossa aplicação. E aqui dentro do app, nessa div aqui, ó, pode ser fora do React Flow, né? Porque não é algo que pertence ao Canvas especificamente. Eu vou usar os nossos elementos da toolbar. Antes, deixa eu importar aqui dentro, né? Então, import asterisco as toolbar from Radix UI React toolbar. Então, bora lá embaixo. Vamos colocar aqui toolbar root, que é o que vai ficar por volta de tudo. E dentro eu vou ter apenas um botão, que vai ser o botão para adicionar um quadrado ali em tela, né? Então, depois a gente estiliza isso aqui melhor. Vamos começar apenas com o root aqui. Então, eu vou botar nessa toolbar uma position fixed, porque ela vai ficar fixa na tela mesmo que o usuário navegue ali pelo Canvas, né, no nosso whiteboard. Vou distanciar ela do bottom da página 20. O left dela eu vou botar 50%, então é 1/2. E vou usar o hackzinho aqui do -translate x 1/2. Ou seja, eu levo a nossa toolbar de 50% da tela e volto 50% do tamanho do conteúdo dela. Ela vai ficar totalmente centralizada. Vou botar aqui nela uma cor de fundo branca. Vou botar aqui um rounded 2xl, que é o arredondamento da borda. Um shadow large. Border zinc 300. PX 8, que é o padding lateral. H20, então a altura dela a gente colocar 80 pixels. W 96, então width de 384 pixels. E aqui a gente vai botar também overflow hidden, e aí eu já explico o porquê. Se eu salvar isso aqui agora e voltar aqui no Chrome, a gente vai ver que a nossa toolbar já está aqui embaixo, ó. Então eu já criei uma toolbar parecida com a do Figma,
Claro que tem algumas coisas ainda diferentes, mas já tá bem legal. Eu acho que ela poderia... Não, tá ok. O arredondamento de borda tá show. Agora eu mexo, ó, e a toolbar, ela sempre fica fixa. O que eu quero botar aqui dentro é um botãozinho, estilo esse do retângulo aqui, ó. Quando a pessoa clica, ele aparece um novo retângulo em tela. Então aqui dentro do toolbar button, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma... Ou será que dá pra ser direto no button? Acho que dá. Vamos tentar direto no button aqui, botar uma class name. E aí eu vou criar um retângulo aqui. Então W32, H32, BG Violet 500, Rounded, salvo. Tá ali o retângulo, perfeito. Aqui eu vou botar nele um margem top 6 para distanciar um pouquinho do topo. Legal, mais ou menos igual ao do Figma, né? Ó, o do Figma é um pouquinho maior, mas não tem problema. E aqui o que eu vou fazer? Quando o usuário passar o mouse e fazer um hover, eu poderia mexer na margem aqui, botar por exemplo MT4. Só que quando eu quero modificar a posição de elementos, eu não gosto de trabalhar com margem, porque o margem, se tu trabalha com ele, a margem ela implica também na posição de outros elementos externos a esse. Então sempre que a gente quer animar a posição de elementos, é sempre preferível a gente usar o translate. Então aqui eu quero botar um menos translate y2. Então ele vai pegar, ó, e botar o menos porque eu quero negativo, né? Então ó, ele vai jogar 8 pixels para cima. E aí eu vou botar aqui nele, antes do hover aqui, ó, um transition transform, para ele fazer a transição disso mais animada ali, ó. Show de bola. Agora, o que eu quero fazer nesse botão? Quando eu clicar neste botão, eu quero adicionar um novo quadrado em tela. Então, vou criar aqui uma função add square node. E aí eu vou chamar esta função aqui quando eu clicar no botão. Perfeito. Agora, dentro desse add square node, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar a função set nodes, que é aqui do nosso state de nodes, certo? Essa função, eu vou receber todos os nodes que eu já tenho dentro do meu estado, e aí eu vou fazer mais ou menos o que eu faria tradicionalmente no React. Eu vou copiar todos os nodes que eu já tenho e adicionar um novo node aqui no fim. Então o node, se a gente lembrar aqui dos nossos initial nodes, ele tem que ter esse formato aqui, ó. Então vamos até copiar e colar aqui no lugar do nosso objeto. Ele precisa ter um ID, precisa ter um type, um position e um data. Perfeito. A única coisa que eu vou mudar aqui é no position. Eu vou botar um X, sei lá, 750, um Y 350, só para ele ficar um pouquinho mais distante dos outros ali. E eu acho que é isso. Se a gente salvar agora a nossa aplicação, quando eu clico no quadradinho, ó, aparece um novo node e eu consigo inclusive fazer conexões entre eles sem problemas nenhum. Show! Perfeito! A gente já progrediu bastante na nossa aplicação, no nosso whiteboard. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui é permitir o usuário redimensionar esses nossos quadradinhos aqui. Então, para eu conseguir fazer isso, eu preciso instalar uma outra biblioteca também do React Flow. Então, npm install React Flow /node-resizer. Então, o React Flow ele traz alguns plugins, digamos assim, para que a gente consiga botar funcionalidades novas ali nos nossos nodes. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Square. Dentro da minha div, eu vou colocar um carinha chamado Node Resizer, que vem lá de dentro do Node Resizer. E aqui para ele eu vou fazer o seguinte, eu vou passar min width 200, min height 200, ou seja, o quadrado vai começar com largura e altura de 200, e aqui no width e no height eu também vou trocar para min width e min height nos estilos da nossa div, né, do nosso Node. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou botar, por enquanto vamos testar assim, tá? Vou salvar, volto, e agora não deu certo ainda. O que eu errei? Is visible, deixa eu colocar um true aqui, talvez. Não, ainda não apareceu. Deixa eu tentar colocar algum estilo aqui nele.
Deixa eu lembrar aqui. Node. Resize and rotate. Node resizer, component. Tá, ele deveria aparecer esse carinha aqui, ó. Talvez porque eu tenha que importar o CSS padrão. Exatamente. Então deixa eu importar o CSS padrão aqui do Node Resizer, só para ele mostrar ali pra gente. Ali, agora sim. Tá bem pequenininho, ó, quase não dá pra ver uma flechinha, mas se eu mexo nela, ó, ela ocupa tudo. Só que o nosso elemento aqui em cima, eu preciso botar nele width full, height full, porque ele precisa ocupar, ó, o espaço todo. Agora sim, ó. Então agora a gente consegue redimensionar o tamanho. Só que o CSS ainda tá feio aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o CSS padrão do Node Resizer e ele recebe aqui duas classes. A Line Class Name e o Handle Class Name. Line Class Name nada mais é do que os estilos, né? O Class Name que eu posso passar para a linhazinha que fica aqui, ó, entre cada um dos pontos. Nela eu vou botar aqui Border Blue 400. E no Handle Class Name, eu vou botar H3W3 BG White Border 2 Rounded e Border Blue 400. Então, a gente vai ver que ele criou as 4 bolinhas ali. Só que eu acho que eu não posso tirar o CSS padrão do Node Resizer. Eu vou ter que deixar esse CSS padrão aqui para eu só sobrescrever alguma parte do CSS. E aí o que acontece? Tá vendo que eu tô sobrescrevendo o CSS, só que o que acontece, né? Como o Tailwind aqui, ele tá jogando esse CSS como classes aqui embaixo, ó, essas classes elas não estão sendo respeitadas, porque o CSS do Node Resizer tá, digamos, sendo mais importante. E aí existe uma dica quando você trabalha com Tailwind e você vai trabalhar especificamente com Tailwind para sobrescrever estilos de outra biblioteca. Uma dica é aqui no Tailwind Config você passar important como sendo true. E aí o que vai fazer? Ele vai escrever todo o CSS do Tailwind como importante, ou seja, ele vai sobrescrever sempre ser mais importante do que o CSS que já vem da lib. Então deixa eu rodar minha aplicação de novo, volto no Chrome e pronto, agora a gente pode ver que tem os quadradinhos ali. Eu tentei chegar num formato de quadradinho parecido com o do Figma aqui, né, mas aqui também a nossa linha, ela tá muito fina, tá? Só que aqui eu não tenho muito como mexer nela, porque a linha aqui dentro, ela... Para eu conseguir definir a grossura dela, a linha da esquerda e da direita teria que ser a width, né? A largura dela, para eu definir a grossura. Só que a de cima e a de baixo teria que ser a altura. Só que o React Flow, ele não permite, aqui no Line Class Name, ser tipo uma classe diferente para cada lado da linha. Então eu não vou mexer nisso agora, tá? Uma coisa que eu posso fazer aqui, ó, para ele não ficar aparecendo esse resizer toda vez, de dentro das props, eu tenho acesso a uma propriedade chamada isSelected, exatamente, selected, que ele retorna true ou false caso esse node esteja selecionado pelo usuário. E aí aqui no isVisible eu posso passar o selected, ou seja, ó, ele não aparece quando eu clico no node, aí eu tenho acesso a redimensionar ele e posso também fazer a conexão normalmente, como a gente já viu. E o massa é que tudo isso está integrado, né? Então eu aumento ou diminuo, fica bem massa aqui o nosso whiteboard. Eu acho que era isso. A gente finalizou aí o projetinho, pelo menos a primeira parte do projeto. Então me diga aqui nos comentários se você curtiu e se daria pra gente continuar essa aplicação, onde você acha que a gente deveria levar esse whiteboard. Tem muita coisa que dá pra fazer aqui, eu tenho até algumas coisas anotadas. Uma delas é, claro, trazer funcionamento real-time. A outra é a gente levar esse gerenciamento de estado dos nodes e das conexões para fora ali do componente React, a gente usar alguma biblioteca de gerenciamento de estados específicas, quem sabe um Zustand, um Jotai da vida, um NanoStores, que talvez é uma biblioteca um pouquinho mais genérica, assim, para todas as tecnologias. Daria pra gente fazer muita coisa, criar mais tipos de nodes aqui embaixo, texto, sei lá, todos os outros tipos de node aqui do Figma, aqueles stick notes. Então deixa aqui nos comentários para onde você acha que a gente deveria evoluir esse projeto. E também, se você curtiu esse projeto, não esquece de deixar um like aí, porque é super importante. Para você é só um clique aí, mas pra gente aqui é muito tempo de produção de conteúdo, muita coisa, muito conteúdo sendo preparado para vocês aqui de graça no YouTube. Então é isso, eu vou me despedindo por aqui, a gente se vê num próximo vídeo e tchau, valeu!